Boa noite, que a paz e o amor de Cristo estejam com todos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito complexo. Primeiramente, nós vamos falar dos princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, Deus, sabedoria universal e onipresente. Segundo, existência da alma, são os espíritos encarnados. 3. Sobrevivência, a vida após a vida física. Comunicabilidade dos espíritos, mediante a mediunidade. Pluralidade dos mundos habitados, na casa do Pai há muitas moradas. 6. Reencarnação, renascemos muitas vezes. E o nosso tema, evolução espiritual. Nós vamos tratar da origem de Dao, sua evolução da vida. Mas a evolução espiritual tem 10 elementos. O primeiro é a origem. Então, a origem nós vamos ter da vida 3 hipóteses. A primeira hipótese é a panspermia, ou seja, origem extraterrestre. A vida veio de fora da Terra. Chegaram por meteoritos, que está praticamente afastado dessa teoria. A segunda hipótese sobre a origem da vida é o criacionismo, origem divina. Deus criou todos os seres vivos. O que peca é que essa teoria não aceita a evolução das espécies. A teoria mais aceita é a teoria da evolução química. Os seres vivos surgiram por associação de moléculas. É aceita muito no mundo científico e no meio científico, década de 1920. Então, o que seria essa evolução química? É que os átomos é uma partícula minúscula que forma a matéria. E a molécula seria o conjunto de átomos que, associados quimicamente, dá origem à matéria. É a teoria mais aceita. Assim, nós vamos consultar a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, mais especificamente a resposta final da pergunta, que diz o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, o átomo primitivo, aquele grãozinho minúsculo, imperceptível, até o arcanjo, até o anjo. Dessa evolução espiritual, do átomo primitivo até o arcanjo, passando por várias experiências. O primeiro elemento da evolução espiritual, a origem. Mas, do início dessa minúscula desses átomos, nós fomos seres simples e ignorantes. Tem diversas, são 5 perguntas, respostas no Livro dos Espíritos, teremos de forma resumida aqui. A pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber a cada um o que deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade próxima de si, dentro dessa evolução. Simples e ignorante, desde o início. Mas o que seria esse simples e ignorante? Não seria nem a ameba. A ameba é inteligente, sabe reproduzir, passar por toda a experiência biológica. Só naquele início mesmo. Mas esse ignorante não quer ser de ser grosso, mas é ignorante falta de conhecimento mesmo. A pergunta 121 diz: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal?
Os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. O mundo não são maus, são os próprios espíritos que se tornaram maus. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem na luta das tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Simples e ignorante, desde o princípio. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Os espíritos respondem: já dissemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a peregrinação da evolução espiritual. A última pergunta, 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos dos espíritos? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais aprendesse e melhorasse, sofrerá eternamente. Mas Deus não criou os seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente para o mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em termos mais ou menos longos, conforme o decorrer da vontade de cada um. Evolução espiritual. O segundo elemento é o método. O que seria o método? A experiência. Então, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Nós vimos simples e ignorante. Então, o método para a evolução espiritual é a experiência. O terceiro elemento é o destino. O ser humano galga sempre o quê? E anseia paz e felicidade. O destino nada mais é do que a felicidade. E o que seria a felicidade? A questão 922 do Livro do Espírito. Para a vida material, será a posse do necessário. E para a vida moral, será a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nesse início de jornada, nós saímos simples e ignorantes da origem. A origem mais a experiência é igual à felicidade. Garantia da felicidade. Aonde está a garantia da felicidade? Aí diz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A felicidade está na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? A resposta: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Saímos da origem, a experiência, a felicidade, a garantia da felicidade é a consciência. E a condição da felicidade? Aqui nós temos um grande profeta, né? Zezé de Camargo. A condição da felicidade é o amor. O amor que mexe com a minha cabeça, que me deixa assim, que me fez eu pensar e você esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita para viver. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração, que me derrubou a base forte da minha compaixão. Que fez eu entender que a vida de nada sem você. Esse é o amor, ou seja, o amor, de repente uma pessoa amada, mas o amor, podemos aqui, seria o amor a Deus, né?
O sexto elemento, dentro dessa evolução espiritual, a reencarnação. Porque se nós temos que passar por várias experiências, o elemento é a reencarnação. Por que eu tenho que reencarnar? É porque eu necessito de esquecer o passado para fazer uma nova história. Está lá na pergunta 66 dos Livros Espíritos. Eu preciso esquecer o que fiz. Eu preciso esquecer o que os outros me fizeram, para que os outros esqueçam o mal que eu fiz a eles. Então a reencarnação é necessária para quê? É como se apagasse a nossa memória. Já pensou se não fosse assim? Se no grupo familiar, ou seja, entre mãe e filha, a mãe soubesse que a filha seria um algoz em vida passada, como seria esse caminhar de amor para com o outro? A necessidade da reencarnação é para que esquecemos o passado para fazer uma nova história. Dentro dessa evolução espiritual e das experiências, são várias reencarnações que vamos passar em busca do aperfeiçoamento. O item 7, o tempo. Já falamos e vamos frisar mais uma vez que o relógio de Deus não tem ponteiro. Mas o homem, em busca de acelerar esse processo, ele utiliza o tempo quantitativo, o tempo de Cronos, que está ali à direita. Esse relógio que não para. O Cronos vem de cronômetro. E Cronos, na mitologia grega, foi um deus que matou seu pai, casou com sua irmã, teve vários filhos, assassinou os filhos. Então, é um tempo linear, é um tempo corrido. O que necessitamos é de qualidade, a parte qualitativa, o tempo de Kairos, o tempo de Deus, o tempo necessário. Porque Deus nos espera. Não adianta correr. Teremos que fazer dentro do tempo e com qualidade, em busca dessa evolução e do equilíbrio moral e espiritual. O oitavo elemento é o roteiro. Qual a rota que nós escolhemos? Nós temos uma rota. Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Conhecer o Evangelho de Jesus e viver. Então, Jesus é o modelo e guia que devemos seguir para a nossa evolução espiritual. É o co-criador maior. E olha que temos oportunidade. Jesus tinha o seu pai para seguir. E nós temos o exemplo de Jesus como modelo e guia para a nossa jornada espiritual. O nono elemento é o instrumento que Deus nos oferece para evoluir. O livre-arbítrio. Ele deixa que nós façamos as nossas escolhas e que procuremos fazer a escolha melhor. Porque quanto mais cresço intelectualmente, mais tenho o livre-arbítrio. Quanto menos cresço intelectualmente, menos tenho o livre-arbítrio. Então, temos que ser cautelosos nas nossas escolhas. Porque temos a liberdade de escolher. Porque a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. O último elemento é a pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí vem a resposta. A vontade de mudar. E a resposta, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentre de vós se esforçam. Não é verdade? Então, o que seria a vontade? A vontade é o botão precioso que vai movimentar todos os outros elementos. A origem, a experiência, a felicidade, a consciência, a reencarnação, o amor, o tempo e o roteiro. Então temos que apertar esse botão precioso que vai alimentar nosso cérebro em busca de buscar todos esses elementos para a nossa jornada evolutiva. Para concluir,
Nós vimos lá no início da pergunta, falando sobre o ato primitivo e o arcanjo. Aqui está um exemplo. Mas quando vai acontecer isso? É que ainda estamos passando pelo mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos imperfeitos. Dentro dessa evolução espiritual, teremos que passar para espíritos bons. E para chegar nos espíritos puros, é uma jornada longa. Mas não podemos desistir nunca. Igual diz a cantiga da esperança de Maria Dolores, além, mais além, no coração das alturas, Deus procura, Deus sonha e Deus nos espera. Boa noite e que a paz esteja sempre com vocês. Que assim seja, graças a Deus.